Quando a pessoa passa a vida inteira, então, caminhando de muleta, se 6 meses produzem essa insegurança, você imagina alguém que passou a vida inteira na muleta. Fala para quem está do teu lado assim, tem paciência com os religiosos, meu irmão. Agora fala assim, afinal de contas, você pode ser um deles. Sabe qual que é o pior religioso que tem? É o que acha que não é. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Eu estou com todo esse traje bonito, preparado para pregar hoje para vocês. Agora, isso não quer dizer nada que eu não sou religioso. Se eu estou de terno e gravata, eu posso estar de terno e gravata e não ser religioso. E eu posso estar de boné, de camiseta e ser religioso. Porque na verdade, quando o Senhor Jesus tratava com os fariseus, ele fala assim, ó, primeiro limpa o exterior, ele falava limpa o interior do copo e do prato. Se você limpar o interior do copo, e se você limpar o prato, então o exterior vai ser limpo. O processo, repita comigo, o processo é de dentro para fora. Então isso aqui não quer dizer que eu não sou religioso. Eu posso ser extremamente religioso, estou enganando vocês. Porque a religião é isso, ela é um engano constante. Se você julga as coisas pela aparência, você sempre quebra a cara. Olha, eu vou caminhar com fulano de tal, que esse cara, olha o estilo, olha o jeito, ele... Não é por aí, meu irmão. Esses dias eu estava ministrando sobre a fragilidade do homem exterior. Como as experiências externas, elas são frágeis na nossa fé. Estar em Cristo é compreender que todas as coisas cooperam para o seu propósito e não para o nosso. O que a gente leu esse texto fala assim, todas as coisas concorrem para o seu propósito e não para o nosso. E o duro é quando você acha que o teu propósito é onde Deus deposita suas fichas, daí você se frustra. E o comprometimento de Deus não é com o teu propósito, é com o propósito dele, através de você. Eu queria começar nessa noite conceituando duas coisas: verdade e mentira. O que é verdade? O que é mentira? Abra sua Bíblia ainda em Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25 diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Meu irmão, isso aqui é uma advertência. Isso aqui é um aviso, houve uma substituição. Agora, quando Paulo escreve aos Romanos e fala que trocaram a verdade de Deus em mentira, ele está falando especificamente para uma igreja? Ele está falando de um momento da história presente? Quando Paulo fala da troca da mentira pela verdade, ou da verdade pela mentira, Paulo está se reportando ao que aconteceu lá no Gênesis. Na verdade, a substituição da verdade pela mentira aconteceram lá na criação. E se a gente voltar um pouquinho, nós vamos entender o que aconteceu ali. Deus colocou diante do homem, repita comigo, Cristo nunca foi o plano B de Deus. Deus colocou diante do homem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa o teu eu, representa as suas vontades, representa o humanismo, representa uma raiz onde a humanidade poderia ser inserida. Se ele comesse daquilo, aquilo passaria a ser parte da sua natureza. Mas Deus deu a ele uma outra opção, que era a opção principal, que era o projeto A, o plano principal de Deus para toda a humanidade, que era a árvore da vida. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Cristo. Ou seja, Cristo estava presente como projeto de Deus, para que o homem vivesse de comer a Cristo desde o início. Só que o homem escolhe, ao invés de comer de Cristo, comer do conhecimento do bem e do mal. Só que quando ele faz isso, já havia sido liberado uma palavra sobre o homem, de dar nomes. Quantos se lembram disso? Ó, você vai dar nome a todas as coisas. Ah é? E daí a gente fica contando para as nossas crianças na escola dominical. E daí Adão chegou e falou assim: você vai se chamar girafa, você vai se chamar elefante, você vai se chamar zebra. E a gente tem essas visões figuradas de algo muito mais
muito mais profético, muito mais profundo. Na verdade, dar nome estava ligado a dar destino, a posicionar, a estabelecer função. Então, a entender, a discernir as coisas. Só que quando o homem come, vocês estão comigo aqui? Quando o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele segue exercendo a função que Deus deu para ele. Só que antes, ele exercia através de uma relação com Deus. Depois que ele escolhe a árvore da vida, ele se afasta de Deus. E ele começa a dar nome às coisas fundamentado numa visão pessoal. Não mais ligado a Deus, mas uma visão humanista, egoísta. E ele começa a construir as coisas totalmente distorcidas. E isso é a maior contaminação que podia acontecer na alma da humanidade. Foi por essa escolha equivocada. Quando nós falamos que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, você fala assim: um dia eu vou encontrar Adão. Quando eu chegar lá no céu, eu vou encontrar Adão. Eu falo: o que você fez, cara? E esses dias eu até dei uma dica para uma galera revoltada com Adão. Você vai chegar no céu, como que você vai fazer para encontrar Adão? Alguém sabe? Você busca o cara que estiver lá sem umbigo e fala assim: é você, né? Foi você que levou todo mundo. Mas na verdade você pensa assim: pô, o que tem a ver o fato de Adão pecou e eu pequei também? Não é que você pecou em Adão. O que acontece é o seguinte: a natureza adâmica, ela foi transportada para toda a raça humana. Todos nós carregamos, até o momento que nos encontramos com Cristo, nós carregamos a natureza adâmica dentro de nós. E o cristianismo, meu irmão, se tornou para muitos um processo de doma. A gente tenta domar Adão e é frustrante, porque você está tentando tratar o fruto sem tratar a raiz. Então você poda: eu não vou ver pornografia, eu não vou ver pornografia, daí cai na pornografia. Eu não vou usar droga, eu não vou usar droga, e cai na droga. Eu não vou mais beber, eu não vou mais, e bebe. Por quê? Você está tentando domar uma natureza que nunca vai ser resolvida, a não ser que ela passe por um processo de morte, para que uma nova natureza, uma nova semente, possa construir algo novo em sua vida. Então, essa história da verdade e da mentira, a gente precisa entender que não se tratam de pensamentos. A verdade não é, olha, a verdade hoje se tornou relativa. O que você acha a respeito disso? Isso é verdade, isso é mentira. Não, verdade e mentira não se tratam de pensamentos. Verdade e mentira trata de dois homens. Nós estamos falando de Adão e nós estamos falando de Cristo. Verdade é um homem, Cristo, e mentira é um homem, Adão. São duas naturezas. São duas naturezas que distorcem, ou que ditam, melhor dizendo, a tua visão com relação a tudo na vida. Então vamos voltar aqui, porque a gente está falando de adoração. Se a tua natureza foi distorcida, e se tudo que você vê está maculado, manchado pela natureza mentirosa de Adão em você, você vai dar nome como as coisas? O que é amor para alguém que está numa natureza adâmica? Amor é o abraço que eu recebo do pastor quando eu vou ao culto. Se amor dentro da sua visão almática, distorcida e adâmica é isso, o dia que o pastor não te abraça, você vai embora da igreja revoltado, porque você ficou deixado de lado. Oração, santificação. O que é santificação? É um processo igual, eu estava contando para os irmãos, o apóstolo Gustavo estava tirando uma da minha cara, do meu jeito de pregar com calça furada. Eu falei assim: você não entendeu as coisas. Isso aqui se chama espiritualidade, é o quanto eu oro, e acabou rasgando, bem na posição da oração. E para muitas pessoas, você é santo à medida que você ora, você é santo pelo quanto que você jejua, e tem até uma expressão no Brasil, os brasileiros sabem disso, os tal do subidor de monte. Aquilo lá é subidor de monte, é o povo mais santo. Porque a gente tem uma natureza distorcida e começa a entender as coisas através de um padrão distorcido, e nós conceituamos, nós damos nome à santidade através de uma visão humana, porque nós estamos apartados do Espírito da verdade. Quantos estão entendendo? E nós herdamos isso ao longo dos séculos, por uma igreja totalmente focada na alma, no eu, no humanismo. Então, dentre tantos assuntos distorcidos,
se encaixa também a adoração. E hoje nós falamos de adoração, nós compreendemos a adoração através de uma visão muitas vezes equivocada, fundamentada numa natureza adâmica, que é a base de toda mentira. A mentira tem um efeito devastador. Quando eu falo de mentira agora, eu acho que ficou claro para vocês, eu não estou falando do dia que você falou uma inverdade. Eu não estou falando quando você chegou em casa e você foi jogar bola com seus amigos e atrasou, você falou para sua esposa assim: olha amor, quebrou o carro, você me desculpa, por isso que eu atrasei. Daquele cara que sai de casa e vai tomar chopp com os amigos, e daí chega em casa atrasado e fala assim: nossa, eu me enrolei com as coisas do trabalho. Não estou falando dessas coisas bobas. Eu estou falando de uma natureza que produz uma contaminação profunda na tua alma, na tua maneira de ver a vida, na tua maneira de dar nome às coisas e principalmente aos assuntos relacionados a Deus. O que é uma boa igreja para se frequentar? Quem são os bons pregadores? Essa visão distorcida foi o centro de toda mentira, aonde Satanás fez com que Adão acreditasse que é possível ter vida independente de Deus. Essa é a base de toda mentira. Levar o homem a acreditar que é possível ter vida separado de Deus. E isso que aconteceu lá atrás segue até hoje dentro das nossas igrejas evangélicas. Quando nós tentamos construir uma torre da nossa visão, da nossa maneira, e achamos que podemos tocar o céu do jeito que a gente acha que é bom, e não do jeito que Ele concebeu, porque as nossas visões estão distorcidas pela mentira. Isso se chama Babel. Babel é uma construção humana. Construamos uma torre que possamos tocar o céu e façamos assim o nosso nome conhecido. Quantos ministros, quantas bandas, quantos músicos têm feito construções humanas para tornar os seus nomes conhecidos? Isso está em Gênesis capítulo 11, mas se você vira uma página e vai para Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, manda ele deixar sua terra, sua parentela e fala assim: e eu farei o teu nome conhecido sobre a face da terra. Há uma diferença em ser promovido por Deus e há uma diferença em se autopromover. Eu acredito em promoção, mas eu acredito que as promoções na vida de um homem que vive o novo pacto são feitas por Deus. Você não precisa fazer absolutamente nada. Esse processo pelo qual eu tenho passado e eu creio que nunca mais vai acabar, ele tem 3 palavras-chave: morte, perda e rendição. Você vai precisar fatalmente aprender isso na sua vida: a morrer, a perder e a se render aos processos de Deus. E se Deus está tratando você com um processo, não comece a clamar a Deus por um milagre. Não interrompa o processo no meio do caminho. Isso é muito mais profundo que uma crença. É a raiz de todo conhecimento, aonde o homem se torna o centro, aonde o evangelho tem que funcionar para que eu seja abençoado, onde os meus problemas sejam resolvidos. E quando isso não acontece, a sensação que a gente tem é que Deus está falhando. Não é assim? Quantos já se sentiram nessa situação? Eu creio que Deus pode transformar o mundo. Eu creio num Deus que vai tocar as nações. Eu creio num Deus que cura o câncer. Daí você fala assim: e a situação que você está vivendo? Eu já não sei mais se Deus vai fazer isso na minha vida. A gente consegue entender o todo, mas a gente acha que Deus não funciona nas questões que são nossas e pessoais, porque a nossa concepção está distorcida. Nós enxergamos um Deus distante, um Deus de fora. Falamos para todas as crianças na escolinha dominical: olha, Jesus mora lá no seu coraçãozinho. Falamos, mas não entendemos o que estamos falando. Essa é a igreja que eu amo e que nós somos chamados a entender esse processo de reforma, para que a verdade presente seja colocada no seu devido lugar. E quando a nossa verdade, e quando a verdade é substituída pela mentira, nós começamos a colocar valor e nomear as coisas, tendo como centro de tudo o próprio homem. E sabe o que acontece com isso? Quando o centro da tua visão e concepção de verdade e mentira é o homem,
As coisas e as pessoas se tornam relevantes à medida que o homem se beneficia delas. Eu vou te dar um exemplo. Cara, que tremendo pregador é o apóstolo Gustavo Lara. E eu começo a achar ele um bom pregador à medida que eu acho que ele pode ser uma conexão que me promova. Então ele é bom, porque para mim ele vai produzir um benefício, então ele é bom. Eu não estou falando, isso pode passar de vez em quando em Taubaté, eu não sei se na cidade onde você está acontece. Mas isso é uma característica recorrente no meio gospel. As pessoas que estão projetando as suas carreiras gospel e vão fazendo conexões como quem se pisa em degraus de escada. Se eu toquei aqui, eu posso tocar lá e eu vou chegar lá. Porque tudo começa a ser bom à medida que produz benefício para mim, porque a minha concepção de bom foi distorcida pela raiz que eu carrego. São verdades e as coisas se tornam verdades à medida que eu desejo que sejam reais. Então, as pessoas, pregadores entram numa busca louca para preencher a agenda de pregação e falam, eu estou expandindo o reino de Deus. Não, você não está expandindo o reino de Deus. Você está procurando uma igreja para te dar uma boa oferta, para te sustentar. E daí você substitui a verdade por uma mentira que é benefício próprio. E se esconde atrás disso, crendo que elas são reais. As coisas são boas à medida que produzem resultados. E são grandes, são boas à medida que produzam benefício. E são grandes a partir do momento que produzem resultados. Então o que é uma igreja grande? Aquela igreja tem 5.000 pessoas. Queria tanto pregar lá. Isso é realidade. Queria tanto tocar lá. Você me convida para cantar na sua igreja? Isso é uma realidade da adoração na nossa nação. E a humanidade toda, e a própria religião, passou a tentar explicar assuntos espirituais por uma visão natural e mentirosa. Como que você vai explicar a adoração se a base da tua natureza está fundamentada na mentira de Adão? Como que uma mente carnal explica assuntos espirituais? A Bíblia chama isso de inimizade com Deus. Abra sua Bíblia para você achar que eu estou falando duro. Isso aqui é Paulo que fala, não sou eu. Reclama com ele. Romanos 8, do 5 ao 7. Romanos 8, do 5 ao 7 diz assim: quem vive segundo a carne tem mente voltado para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito tem mente voltada para o Espírito, deseja as coisas do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então não tem como nós tratarmos de alguns assuntos se a nossa natureza não for arrancada, não for destruída. A nossa natureza que eu falo é essa natureza adâmica. Por isso a palavra de Deus, quando fala de Cristo, fala: o machado está posto à raiz. Não trata de uma salvação, não trata só de tratar o fruto do pecado, trata de arrancar e julgar uma natureza adâmica, de receber uma nova natureza incorruptível, uma nova mentalidade, uma nova visão. Daí você pode sim conceituar o que a verdade é mentira, porque você não está conceituando baseado no teu intelecto, mas pelo Espírito. A adoração se transformou para essa mentalidade carnal em música. Quando você fala, você quer ver um exemplo disso? Nós divulgamos a conferência na internet, e você vê comentários assim: olha, divulga para fulano de tal, para o ministério de louvor da igreja tal, porque é uma conferência de adoração. Então a conferência de adoração, na nossa mente evangélica, é um assunto para os músicos da igreja. Vocês sabem do que eu estou falando? Por que a gente acha isso? Quem que deu esse nome? Foi Adão? Foi Adão, que habita, eu não vou nem falar em nós, porque de mim ele já saiu há algum tempo, que habita em alguns. A adoração se transformou em música pelo desconhecimento do pacto vigente, pelo desconhecimento de Cristo.
E pelo desconhecimento de Cristo, nós seguimos produzindo uma adoração fundamentada no conhecimento do bem e do mal. O que isso quer dizer? Que dentre a raiz do conhecimento do bem e do mal tem o bem. Eu vou repetir para você. A raiz do conhecimento do bem e do mal, que não é Cristo, ela não é de todo mal, ela tem o bem. Mas o problema não está em ser bom ou mal, o problema está fora da raiz certa. A única coisa que Deus espera de nós, meu irmão, é Cristo. Então não adianta você produzir um bom louvor, uma boa música, mas na raiz errada. A única coisa que Deus recebe de nós, porque foi a única coisa que Ele semeou, é Cristo. E nós estamos repletos de bons músicos, de boas canções, mas na raiz errada. E o problema é que a igreja consome isso. São os materiais que mais vendem. São o que dá mais, é o que dá mais dinheiro para as produtoras, porque massageiam a alma. E sem entendimento nenhum. Gente, o que a gente está falando aqui nesses dias é muito sério. Nós colocamos os músicos, nós igreja somos responsáveis por isso, numa posição que eles não poderiam ocupar. As vozes mais ouvidas na igreja hoje na nação são de músicos. E eu amo os músicos. Eu sou responsável, eu cuido dos músicos da casa, me discipulo, os amo. Mas eu sei como funciona a mentalidade de um músico. Sabe, a Bíblia diz que Deus deu para a edificação do corpo de Cristo apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas, para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito que é Cristo. Mas Deus não fala que Ele deu músicos para que cheguemos à estatura do varão perfeito. E sabe quem são as vozes mais ouvidas nessa nação? São de apóstolos? São de profetas? São de músicos. Eles são os que ocupam mais espaço na mídia, eles são os que ocupam mais espaço no culto, e muitas vezes cantando e falando de coisas que nem sabem do que estão dizendo. E quem são os culpados? São eles? Não, é uma igreja que não permitiu ser transportada da morte para a vida e continua se alimentando da alma, porque é disso que Adão se alimenta. A gente continua cantando para um Deus de fora, a gente mistura o antigo pacto com o pacto atual, e tem pessoas orando e cantando: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: para de erguer os seus olhos para o monte, o teu socorro já está dentro de você. E quantas canções sem saber do que estão falando. E daí esses caras vendem pra caramba e se tornam famosos e atraem pessoas. E daí você convida para ocupar o púlpito da tua igreja. E daí são eles que no meio das músicas soltam algumas palavras de morte, não de vida, mas são boas, só estão na raiz errada. E se estão na raiz errada, não servem pra gente. Nós estamos vivendo dias onde, quando o despertar da verdade, que é Cristo, ocupar toda a tua vida, você não vai mais suportar algumas músicas que até hoje você canta. Vai ser inconcebível algumas músicas, algumas canções. Eu ia citar algumas, mas eu não quero ferir ninguém. Não vou. Eu não vou, porque sabe o que acontece? Hoje a gente não tem noção onde esse negócio vai parar. E eu não quero machucar ninguém, até porque nós não somos melhor do que ninguém. Amém? Quando alguém virar para você e falar assim: eu ouvi isso hoje, eu vejo Cristo em você. Qual que é o mérito de alguém ver Cristo em você? É que você é muito bom, que você é muito espiritual? Não, a única coisa que aconteceu para alguém ver Cristo em você é que você morreu. Você perdeu tudo que era seu, não tem mais nada teu, daí alguém consegue ver Cristo em você. Que mérito que você tem? Você vai se orgulhar, você vai bater no peito e falar: caramba, ele viu Cristo em mim. É sinal que você perdeu tanto, que você morreu tanto, Deus já te enterrou, te sepultou, você não consegue ver mais nada de você, daí consegue ver Cristo em você. Não tem mérito humano. E tem gente que sai assim: caramba, ele viu Cristo em mim. Tem milhares de pessoas em ajuntamentos que nós damos o nome, porque nós seguimos dando nome às coisas. Se ajuntam
em ajuntamentos que nós damos o nome de adoração, mas as suas raízes estão em Adão e não em Cristo. Constroem de baixo para cima, para os seus nomes serem conhecidos, mas a verdadeira adoração, ela nasce de cima para baixo, é o caminho inverso. E essa adoração distorcida, ela se tornou hoje dentro da igreja um grande problema. Ela se tornou um substituto de Cristo. Amamos a música mais do que amamos a Cristo. Eu vou te falar isso, eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Nós temos visto pessoas falando da experiência do culto. Eu não sei se você já ouviu falar, eu já vi isso em conferências. Você tem que levar as pessoas à experiência do culto. O que é a experiência do culto? Experiência do culto é o seguinte: você prepara um ambiente com luz escura, põe bastante luz, solta fumaça e faz um show. Música de qualidade. E daí você vai ver que a presença de Deus invade o lugar, porque as pessoas choram. Um olha para o outro e fala assim: olha o que eu estou sentindo, olha aqui, olha o arrepio que eu estou sentindo. E eu quero te contar uma coisa, meu irmão. Tem gente que gosta muito dessa expressão maravilhosa de berço evangélico, né? Eu não nasci nesse lugar nem nessa coisa, né? Não, é de verdade, eu não tô criticando quem nasceu, mas eu não nasci em berço evangélico. E nem sou evangélico. Mas eu tive uma vida antes de Cristo. E nessa vida antes de Cristo eu gostava de algumas músicas. Eu fui em alguns shows de rock. Na minha época, o que rolava, que era legal, e é legal até hoje, para quem gosta de rock, eu gostava de ouvir U2, eu gostava de Guns, e eu ia nos shows. E eu me lembro de um dos shows que eu fui, estava com uma galera, amigo de faculdade, meninados, amigos, todo mundo lá, e eu olhava as meninas chorando. Tinha um cara, um amigo meu, cara, e o cara olhava para mim e falou assim: cara, eu tô arrepiado, é o Axl Rose. Eu olhava e falava assim: o cara tá arrepiado porque tá vendo o Axl Rose. Eu já achava estranho naquela época, mas eu vou te dizer uma coisa: a música, ela produz arrepio. A música, principalmente se for sertaneja, dá vontade de chorar. Então, meu irmão, quantos ministros de adoração, músico, dê o nome que você quiser dar, quantas pessoas envolvidas com a área de música da igreja estão aqui? Levante sua mão. Eu quero só te dar um toque: não meça como termômetro a tua adoração pela quantidade de pessoas que se arrepiam ou choram. Isso aí é alma, cara. Só que essa experiência do culto tem sido a tônica da igreja no Brasil, tem sido a tônica da igreja no mundo. O que enche um auditório, uma pregação de um apóstolo sobre novo pacto, ou uma banda famosa que faz sucesso no mundo inteiro e vendeu milhares de CD? Me fala. Agora é isso que nós chamamos de adoração, e são essas músicas que a gente traduz e canta nas nossas igrejas. Nós medimos a presença de Deus no culto pelo nível de arrepio e choro, e outras infinidades de sinais externos. Repita comigo: externo. Como eu disse, eu falei muito esses dias sobre a fragilidade do homem exterior. E eu estava até compartilhando com o apóstolo Gustavo sobre isso, que quando você vê as cartas de Paulo, hoje ele falou algo interessante, muitas coisas, todas as coisas interessantes, mas uma delas que eu queria destacar nesse momento, melhor me colocando, tudo foi impressionante, mas uma que eu vou citar agora, é quando ele falou de Paulo. Esses dias eu estava indo para São Paulo com meu irmão no carro, e a gente às vezes tem umas conversas meio doidas. Ele é profeta, eu sou apóstolo. Então ele começou a perguntar para mim assim: cara, quem que você admira do antigo pacto? Daí ele começou a citar os nomes e tal. E quem que se admira do novo pacto? E eu falei: cara, não tem como você passar pelo novo pacto e não falar de Paulo. É impossível, cara. É impossível. A vida desse cara, e eu não sei se por todo o processo de desconstrução e morte que eu tenho vivido,
é uma pessoa admirável, e ele falou uma coisa interessante: não tem como você... Paulo está aqui e Cristo está aqui. Ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo que está aqui. Ou seja, você não chega aqui se você não passar por aqui. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Então vamos olhar para Paulo. Vamos falar de Paulo, que é um cara de novo pacto, que a gente já fechou aqui, que todo mundo admira. Todo mundo admira Paulo? Estou fechando, vai que vocês não gostam dele, né? Por algum motivo. Mas a gente fechou aqui na figura de Paulo, né? Daí você imagina Paulo. Paulo foi um homem que conheceu a Cristo. Paulo conheceu a Cristo ou não conheceu a Cristo? Quanto tempo durou a experiência de Paulo conhecer a Cristo? Quanto tempo durou a experiência de Paulo conhecer a Cristo? Agora, vocês estão perdidos, eu vou te dar. Teve um momento em que Cristo foi revelado a Paulo. Quanto tempo durou o momento em que Cristo foi revelado a Paulo? Alguns minutos? Como que Cristo foi revelado a Paulo? Apareceu para ele uma visão. Ele caiu do cavalo. Foi uma experiência exterior. Amém? Uma experiência exterior, não foi qualquer experiência exterior, foi a experiência exterior. Foi uma experiência poderosíssima. Ele ficou cego por alguns dias. Foi algo transformador. Alguém que foi preparado pela religião desde cedo, aos pés dos maiores teólogos da época, para servir a Deus. E de repente ele tem um encontro onde Cristo se revela a ele e que desconstrói tudo que foi construído uma vida inteira. Mas foi um encontro externo. Agora me fala uma coisa: depois daquele encontro, Paulo escreve diversas cartas. E quanto tempo ele gasta para descrever essa experiência exterior? Quanto você vê Paulo relatando quando ele escreve aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, ao Timóteo? Olha, gente, vamos lá de novo, eu quero voltar naquele assunto, porque aquela experiência que eu tive, porque a luz, deixa eu te falar, a luz tinha tons amarelos e azuis. A saia de Jesus era branca e eu vi o furo. Você vê Paulo falando isso? Por quê? Ele gasta tempo nas suas cartas falando de uma experiência exterior, ou ele passa todas as cartas falando do que ele precisou para conhecer a Cristo? A ele foi revelado a Cristo, mas toda uma vida para conhecer Cristo dentro dele. E ele dá ênfase a Cristo dentro dele, ele não dá ênfase a Cristo que se revelou por uma visão externa. E o problema é que todos nós como igreja fundamentamos nossa fé em experiências externas. E a experiência externa é frágil. A experiência externa é fraca. Pessoas que se convertem por uma experiência externa se desviam por causa da ausência de uma experiência externa. Quantos estão aqui? Se você leva pessoas a Cristo porque elas sentem arrepio durante o momento de louvor, elas vão embora a hora que o arrepio acabar. Porque a experiência externa é frágil, fraca. O único termômetro para medir o avanço da igreja é a medida de Cristo em nós. É a única coisa que Deus olha e fala: houve progresso na tua vida. Durante esses últimos anos, talvez tenham sido os anos de maior retrocesso na minha vida. E um dia Deus me falou isso: para de usar essa palavra, desculpa Senhor, falei de novo, para de usar essa palavra retrocesso em sua vida. Qual que é a medida, qual a régua de medida que você está utilizando para falar que houve retrocesso? É externa ou interna? Eu falei externa, perdi muita coisa. Ele falou assim: foram os anos de maior progresso da minha vida contigo, porque foi o momento onde eu mais vi Cristo sendo formado em você. Porque o termômetro de Cristo, de avanço da igreja, é o quanto Ele consegue ver de Cristo em nós. Não é o quanto você faz para Ele, não é o quanto a igreja se enche de gente vazia, não é a altura e a qualidade dos seus músicos, não é a quantidade de CD que você grava, não é se as pessoas chapam na presença de Deus, ficam arrepiadas e choram. E por isso nós necessitamos como igreja estabelecer alguns fundamentos importantes, porque se a medida que Deus espera encontrar em nós é Cristo, como nós levamos as pessoas a Cristo?
Meu irmão, pelo amor de Deus, eu não quero entrar em área de evangelismo, mas nós temos abandonado bebês do lado da lata de lixo. A gente leva a pessoa a aceitar Jesus, e depois a gente vem computando o nosso sucesso e testemunhos dentro da igreja. Olha, hoje 15 almas se salvaram. Aí o que você fez? Eu dei um folhetinho e ele levantou a mão para Jesus. Verdade, nasceu espiritualmente. E daí o que você fez com o bebê? Larguei na rua. É o que a gente faz, porque a igreja não consegue compreender que você tem que gerar e levar a estatura de Cristo. Isso é nossa responsabilidade. E como que você leva a estatura de Cristo? Existe uma maneira, a Bíblia mostra a única maneira. Efésios 4:11. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, com uma finalidade: para que ele possa encontrar e produzir varões à estatura de Cristo. Os 5 ministérios são para servir a igreja, não são para oprimir a igreja. Os 5 ministérios funcionam a favor do corpo e não sobre o corpo. Agora nós queremos falar de estatura de Cristo, nós não entendemos o básico do que são os 5 ministérios. Nós queremos falar de adoração, mas nós não entendemos o que é o ofício do profeta, a unção profética, o dom de profecia. Você está entendendo como nós precisamos de fundamentos como igreja, para que a gente possa entender de fato o que é adoração que agrada a Deus? Eu queria pedir por um instante, eu queria mostrar algo para vocês. Nós tivemos uma conferência esse mês passado no Panamá, e Deus nos deu algumas posições muito claras, e Deus nos falou com muita clareza: levantem modelos, onde nós possamos restaurar a igreja a Cristo. Não mais eventos, mas conferências com um propósito: servir ao corpo. E essas conferências devem ser estabelecidas em todo o território nacional. E eu falei: amém, Senhor. E o Senhor foi me falando, e eu fui tomando nota daquilo, conversamos com o apóstolo Eli, e o Senhor me falou: para a necessidade de levar as pessoas a Cristo, você precisa passar por um processo de ensinar a igreja, descontaminar a igreja dessa verdade que foi substituída pela mentira. Eu quero só mostrar o tema das conferências para você entender como são importantes. Apaga a luz aí, Michael, só para que possa ver melhor. Então, uma delas, elas não precisam necessariamente ser nessa ordem, tá? Mas uma delas é a conferência 5. E eu estava até falando com o apóstolo Gustavo, a gente nem usa o nome 5 ministérios, porque às vezes as pessoas já têm uma rejeição, então a gente chama de 5, beleza? O 5, ele não tem rejeição. E daí, os temas que são abordados, a primeira palavra da conferência é verdade e mentira, para desconstruir algumas coisas. Depois, a diferença de ofício e unção. Nós somos uma igreja apostólica, ainda que nem todos sejam apóstolos. Nós somos todos proféticos, ainda que nem todos sejamos profetas. E às vezes isso, somente isso já se torna algo difícil de compreender. Paternidade apostólica, outro tema completamente distorcido. O que é uma paternidade? O governo da igreja através dos 5 ministérios. E depois a última palavra: transição e reforma apostólica. Como transicionar uma igreja para o modelo apostólico, para os 5 ministérios. Essa é uma das conferências. A outra conferência, isso tudo foi inspirado pelo Senhor, chama de Cristo. Nem a gente fala vivendo o novo pacto, está até pequenininho ali, porque você fala novo pacto, as pessoas acham que você está falando de algo novo. Algo de 2000 anos, os caras falando: estão trazendo algo novo. Não é algo novo. Os temas: Cristo no Antigo Testamento, mente de Cristo ou conhecimento humano, Cristo e Adão, o novo pacto, Cristo em mim e os substitutos de Cristo, as mesclas que a gente traz para dentro da igreja, judaísmo, pactos antigos, tudo misturado, lei. E a última é a conferência voz, aprender a ouvir a voz de Deus. Repita comigo: o profético, mais do que falar, é ouvir. Se você não consegue ouvir a Deus, você não tem nada para falar de Deus. Movendo-se na profecia, a importância do caráter para quem quer fluir no profético, níveis de atuação do profético,
ouvindo a voz de Deus e o protocolo profético. Amém? Eu queria mostrar isso para vocês, porque isso é algo que Deus está estabelecendo para essa nação. Um modelo onde a igreja possa ser levada a poder edificar pessoas à estatura de Cristo. Senão nós não conseguimos. Pode acender a luz, só queria mostrar isso para os meus irmãos. E você sabe qual que é o grande problema de Cristo ser gerado em nós? Meus irmãos, eu quero terminar rápido, eu estou falando correndo, eu estou ansioso para ouvir o apóstolo Gustavo, eu não quero tomar tempo dele. Mas eu queria só que vocês ouvissem mais uma coisa. Você sabe qual que é o nosso grande problema para estabelecer a vontade de Deus? É a plataforma, eu costumo falar dessa maneira, é a plataforma do já sei. Você conhece a plataforma do já sei? A próxima vez eu vou fazer mais ilustrativo, vou pôr uma cadeira aqui, com o nome já sei, e daí a gente sobe em cima dela. E daí tudo que a pessoa está falando lá, você olha daqui e fala assim, isso eu já sei. Apostólico? Já sei. Muito boa essa palavra, hein? Toma nota aí para você pregar na sua igreja, muito boa, eu já sei. Toda hora que você vem a um culto, toda hora que você ouve alguém, toda hora que um assunto é liberado e você fala assim, eu já sei, você fechou. Você fechou, você não vai receber mais nada porque você já sabe. E um dos processos de Deus para Ele poder penetrar o homem é quando o homem se rende e fala assim, cara, eu não sei nada, Senhor me dá tudo. Agora quando você acha que sabe, você se trava, você se fecha. E eu quero contar para vocês, para que vocês não se sintam acusados pela palavra, não é essa a minha intenção, uma experiência minha pessoal, amém? Amém? Eu quero te convidar a descer hoje dessa plataforma do já sei. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você mesmo, desce da plataforma do já sei. Eu particularmente acredito que nós vamos gastar toda a eternidade e não vamos conhecer toda a grandeza de quem é Cristo. Então se você chegar diante de alguém e falar assim, vem comigo que eu já sei, você corre, foge, deixa eu te contar o modelo que deu certo na minha igreja. Quando já ouviram frases assim, eu vou te explicar as estratégias que funcionaram na minha igreja. Primeiro que Deus não é um Deus de estratégia humana, e segundo que a igreja não é sua, é dele, então você corre também. Daí eu concordo muito com a frase que, vou corrigir de novo, eu concordo com tudo que você falou, mas teve outra frase. O que você fez para chegar até aqui que dá certo? Eu obedeci, morri e me rendi, nada foi na minha mão. Amém? Então, compartilhando com vocês uma experiência, nós temos transicionado a igreja, nós temos hoje, funcionando na casa, 5 ministérios. Nós temos um presbitério profético, nós temos uma companhia de profetas, nós temos os apóstolos, nós temos 3 mestres, nós temos pastores e nós temos os evangelistas. Ao todo somos 50 ministros nessa casa, formados por 10 anos ou 7 anos. Deus preparou primeiro, e Deus, você sabe que Deus falou conosco? Vocês não vão cuidar de ninguém de fora, vocês não vão fazer nada para fora, primeiro edifica a casa. Hoje as pessoas nascem como igreja e já quer fazer, e Deus nos proibiu disso. Depois de 7 anos edificando a casa, levantando ministros, a igreja começou a fluir nos 5 ministérios, daí Deus nos falou, agora eu tenho um modelo, vocês podem começar a servir ao corpo. Isso foi um processo. Olha para quem está do teu lado e fala assim, não tenha pressa. No meio desse processo nós temos nos alimentado de boas fontes, de bons amigos, daqueles que já estão caminhando à nossa frente, amém? Então nós temos caminhado junto com o apóstolo Juan Balistreri, com o apóstolo Lucas Max, Basílio Patinho, e John Ecker lá dos Estados Unidos, a Norma Borreiro, que foi quem... o apóstolo Álvaro Robles, e tantas pessoas que impartiram algo na nossa vida ao longo de todos esses anos. E 5 anos atrás aproximadamente, e nesse processo nós íamos
todos os momentos para fora, nas conferências, íamos buscando, tendo tempo de comunhão, recebendo e sendo destruídos, todas aquelas estruturas que a religião foi colocando na nossa vida. O ano passado, estou eu ministrando numa conferência na Venezuela e encontro o apóstolo Lucas Marques. Na mesma conferência, ministrando na mesma conferência. Primeiro que é horrível isso. As pessoas que você admira, você tem que pregar junto, porque é o que está acontecendo agora. Você tem que falar rápido, falar assim, cara, eu quero ouvir o cara, tem muito para aprender, eu vou falar o quê? Só que graças a Deus aqui eu vou falar um dia. Lá eu tive que pregar por 4 vezes e o Lucas sentado na primeira cadeira. Eu não olhava para ele. No último dia, eu estou te falando a verdade, eu já estava tão desconstruído, eu já estava tão moído pelas palavras que ele havia ministrado, que eu literalmente peguei a palavra que estava na minha mão para pregar no último dia e comecei a chorar. Senhor, o que eu vou falar com isso aqui? Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui que não tem mais nada para falar. A vontade era ligar para o apóstolo que nos convidou e falou, põe o Lucas, por favor, eu não tenho condições de ministrar hoje. E eu cheguei lá, e como Deus sempre faz do jeito dele, Deus começou a me mover, e daí já não era o apóstolo, era eu fui indo como profético. Foi um culto totalmente profético. E Deus se moveu e foi tremendo. Eu sei que acabei aquele congresso maravilhado, com tudo que eu tinha apanhado, com tudo que Deus tinha feito na minha vida. E eu voltei transformado, de dentro para fora. E daí estou eu em casa, no começo desse ano, e o Senhor falou para mim assim, eu ouvi o Espírito me falar assim, organiza as tuas anotações. E como eu falei para vocês, todas as palavras proféticas, ou todas as palavras que eu tenho recebido ao longo dos 10 anos, eu tenho tudo anotado. E deu muito trabalho. Eu comecei 7 horas da noite, quando era 11 horas da noite, eu estava na minha cama, mexendo no iPad, e colocando palavra profética, palavra sobre isso, palavra sobre aquilo, a minha esposa já dormindo. Até que quando eu cheguei no ano de 2012, que eu estava organizando, eu achei uma pregação do Lucas Marques em Córdoba, numa ela. Falei, nossa, que legal, uma palavra do Lucas. Quem acabou de me bater tinha sido o Lucas. Então, eu quero ver o que estava falando aqui. Meus irmãos, assim, sem tirar e nem pôr uma vírgula, era exatamente a mesma palavra que eu tinha acabado de receber. Eu já tinha ouvido essa mesma palavra, com todos os detalhes, até as piadinhas que ele contou em 2012, ele repetiu. O Lucas gosta de piada, ele repetiu as mesmas, e eu ri de novo. Eu só fiz uma pergunta ao Senhor: Senhor, tem sido um processo bom, mas tão dolorido, por que não começou em 2012? Por que tudo isso que eu ouvi em 2012 não produziu o que está produzindo agora? E o Senhor me falou uma frase que ficou muito marcada na minha vida naquele momento: você ainda não havia sido ferido. E eu ouvi isso e não havia entendido. Falei, Senhor, eu não entendi, por favor me explica. E o Senhor me deu um versículo. Eu queria que você abrisse Oséias capítulo 6, versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia em Oséias 6, 1 e 2. Oséias 6, versículos 1 e 2 diz assim: venham, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Foi Ele que nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Depois que eu li esse versículo, eu ouço então mais uma vez a voz do Espírito me dizendo: meu filho, se você quiser você pode anotar isso, não é uma palavra minha, foi o que eu ouvi do Senhor. E quando o Senhor me disse isso, Ele não estava falando pessoalmente, Ele estava falando comigo como igreja. Então essa palavra que foi para mim, ela serve para a tua vida e é para todos nós. Então tome a nota do que eu estou te falando. O Senhor me disse: meu filho, todo o processo de conhecimento da verdade, só um parênteses, o que é a verdade? Verdade é um pensamento ou uma pessoa?
Todo o processo de conhecimento da verdade, se você quiser pode colocar todo o processo de conhecimento de Cristo, mas o Senhor me falou, todo o processo de conhecimento da verdade, sempre opera, pode até colocar entre aspas o sempre opera da mesma forma. Desconstrói antes de construir, destrói antes de edificar, machuca antes de curar e mata antes que gere vida. Esse é um processo para todos aqueles que quiserem, desejarem que Cristo seja gerado, que Cristo seja revelado em você. Esse é um processo que fatalmente todos nós temos que passar. Sabe por quê? Porque João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. O novo pacto não trata de fazer, o novo pacto trata de permanecer. O novo pacto trata de ser ferido, para que a vida da videira possa fluir aos ramos. Você não tem como ser enxertado na videira, sem que a videira seja ferida e sem que o ramo seja ferido. Mas eu quero te dizer uma coisa, dentro da eternidade passada, para a eternidade futura e na eternidade presente, a videira está totalmente ferida, rasgada, esperando que você seja ferido, para que você possa ser enxertado nela. Não adianta, a videira está ferida se você como ramo está intacto, não tem liga. O que o Senhor estava falando para mim, em 2012, eu já pregava o Evangelho, eu já era um apóstolo, eu já me movia nas nações, eu fazia muita coisa boa, na raiz errada. As palavras que eu recebia, eu ouvia e falava, muito boa, eu tomava nota, mas elas estavam aqui, ó. Era conhecimento humano, era intelecto. Eu sabia que era boa, eu entendia que era boa, mas ela ainda não tinha me rasgado, ela ainda não tinha me destruído. Havia uma mescla da natureza adâmica e um Cristo querendo se manifestar. Para que Cristo se manifeste, fatalmente eu e você temos que passar pela cruz, porque a cruz rasga o homem exterior, para que o homem interior possa ser lançado para fora. Tudo que nós construímos no reino, nós construímos em Cristo, nós construímos sobre Cristo, e nós construímos através de Cristo. Fora dele, nós não podemos fazer nada. Quando nós falamos de adoração no novo pacto, falamos de uma adoração em espírito e em verdade, não é isso? O Pai não busca isso? Amém? Espírito e verdade não são condições que você se alcança, não são estágios de qualidade. Espírito e verdade tratam da pessoa de Cristo. Então qual é a adoração que o Pai procura? Vamos caminhar em verdade, em equipe de louvor, porque o Pai procura adoradores que caminham. Não. O Pai procura como adoração Cristo. O alvo da adoração é Cristo. O que o Pai procura é Cristo. O que o Pai busca em nós é Cristo. E para que Cristo seja encontrado em nós, nós precisamos passar por esses processos. Nós precisamos passar pela morte, nós precisamos passar pelo sepultamento, e nós precisamos passar pela ressurreição. Não há adoração no novo pacto sem ressurreição, porque a adoração é no Espírito. E só anda no Espírito quem passou pela morte e experimentou a vida. Não tem adoração sem morte. Toda adoração é em Espírito. Fora isso é música gospel. Sabe por quê? Porque o nosso conceito da morte de Cristo é uma morte substitutiva, por causa da verdade distorcida que ainda habita na maioria. Cristo morreu por mim. Não! Cristo não morreu por você. A morte dele não é substitutiva, a morte dele é inclusiva. Ele morreu
e te levou para morrer com Ele, para te tornar participante da morte dele. E quando você entra na morte dele, você pode experimentar a vida dele. Se você não participa da morte, você não participa da vida. Não é substitutiva, você precisa morrer. Nós estamos vivendo dias de reforma. Temos que arrancar coisas para poder edificar novamente, preservando sempre o fundamento que é Cristo. Arranca todo o conceito que você trouxe de adoração até hoje, meu irmão, porque eu posso te afirmar que está equivocado. Verdadeiros adoradores são homens que passaram pela cruz, experimentaram a ressurreição e podem manifestar espírito e verdade. Vamos nos colocar de pé. Eu queria chamar o Alan, a equipe de adoração. Eu quero orar com você rapidamente. Eu queria que a gente adorasse o Senhor com aquela canção que nós cantamos ontem, Eu Me Rendo. Meu irmão, o Evangelho não trata do que você faz. Nada do que a gente faça pode agradar a Ele. Sabe, quando nós olhamos para o antigo pacto, falando da resposta que eu dei ao meu irmão, né? Quem que você admira do antigo pacto? Ah, tem Davi, Salomão. Eu gosto muito particularmente de José. Tem Moisés. E todos eles a gente pode ir listando os seus feitos. Construíram isso, libertaram o povo, lutaram com o leão, com o urso. Mas teve um cara único na história. O único cara na história